né? Bom dia de novo aqui, né? Vamos ler hoje o capítulo 6 do livro Uma Nova Mulher. Mães difíceis criam filhas fortes, para quem vai acompanhar gravado depois, né? E vamos começar porque hoje eu quero fazer um exercício no final. E os exercícios eu não transmito aqui pelo Insta. Então, para quem está aqui no Insta e quiser participar disso, me chama depois, entra no grupo Lendo com o Coração, porque lá eu disponibilizo o link do Zoom, onde você pode entrar ao vivo. Os exercícios ficam na gravação do YouTube também, tá? Mas as partilhas, essas não ficam em gravação, a conversa que a gente faz no final, todo esse tempinho terapêutico, né, de troca que a gente faz. Isso é só para quem está aqui ao vivo. Então, mães difíceis criam filhas fortes. Lembrar o passado sem sentir dor é um processo, e somente a filha que abre mão das exigências que sempre teve da mãe poderá se libertar da necessidade de receber a aprovação materna, e sem apego e críticas com relação aos seus limites, sentirá paz e gratidão por sua origem. Então, no livro, a Lari vem trazendo uma construção do quê, gente? No processo de aceitação interna da nossa mãe. Um processo interno. Então, assim, eu quero que vocês reflitam muito nessa palavra processo. Tudo é um processo. Não existe miojo. Não existe processo miojo na vida terapêutica se eu quero sair de um lugar e ir para outro. E a gente precisa aprender a olhar para isso. Um prato elaborado ele custa tempo, ele custa disponibilidade. Você pode pegar, por exemplo, um risoto semi-pronto de caixinha e fazer ele ali. E você pode fazer o seu próprio risoto. Eu não sei quem aqui gosta de fazer risoto, mas o grande plus do risoto é o caldo que você vai usar nele. Então, para você fazer um risoto, você precisa preparar um caldo de legumes, um caldo de carnes, um caldo do que quer que seja. Quanto mais bem elaborado for esse caldo, melhor o teu risoto fica. E é um processo. Então, a gente precisa começar a se apaziguar com essa palavra processo, que eu vejo que é uma dificuldade muito grande das mulheres. Nós vivemos todo mês um processo de vida, morte e vida no nosso corpo biológico. Esse processo não é só biológico, ele tem a intenção de quê? De trabalhar a nossa psique. Para quê? Para todas as mortes que a gente precisa dar ao longo da nossa vida. A mulher vive constantemente com luto e com geração de vida. O nosso processo biológico de ciclar, de menstruar, é um processo que traz isso. Então, a gente precisa vir e aprender a se reconectar dentro do nosso próprio corpo. Quando a gente tem questões somáticas, o que são questões somáticas? Doenças ligadas a isso, problemas de menstruação, questões ou assim, não lido bem, não sou apaziguada com o meu sangue, com tudo isso, o que isso reflete? Questões muito doentes, muito doloridas que estão internamente. E daí a gente precisa viver, aprender a ir vivendo esse processo. Então, assim, uma dica para quem tem muita dificuldade de viver processo, quer questões miojo, quer fazer uma terapia hoje, amanhã tá curada daquilo, quer pressa, tem pressa nas resoluções que são de alma, que são de água, volta para o seu corpo. Se reconecta com você. Se reconecta com o seu ciclo menstrual. Olha para o seu ciclo menstrual. Olha para os seus períodos de ovulação, que é de criação. Olha para os seus períodos de sangramento, que é morte. O sangue nos ajuda a processar as nossas mortes psíquicas, das relações, das frustrações,
do que não deu certo aquele mês. Por quê? Porque se a gente não usa isso a nosso favor, o que que a gente faz? A gente pega, né, todo esse conteúdo psíquico mal elaborado do mês e deposita na caixinha do que não, a gente não deu conta. E essa caixinha só vai enchendo, né, gente? Só vai enchendo, porque quando que a gente olha para isso? Com essa vida corrida. Por isso que o período menstrual de morte exige pausa. Quando morre um ente querido da gente, não existe o luto. A gente não tem que tirar, por exemplo, se é uma mãe, se é um pai, a gente não tira um dia ali do trabalho, a gente para viver esse luto, para velar essa pessoa que morreu. O nosso sangue menstrual também exige um pouco de pausa. Pausa para quê? Eu preciso me conectar com o que eu estou sentindo. Esse mês eu estou com enxaqueca, eu estou com dor nas costas, eu estou com TPM, ou eu estou assim, com muita vontade de comer um doce, eu estou sentindo chorona, eu estou carente. Nossa, esse mês eu estou diferente por quê? O que que aconteceu esse mês? E daí, às vezes, foi lá um rompimento de uma amizade importante para mim, um não que eu recebi no trabalho. Ah lá, a colega aqui. E depois tem o processo que a gente entra na menopausa também, né, querida? Só que assim, isso é um outro processo que a gente vai conversar um outro dia também. Eu estou trazendo isso por quê? Por causa dessa palavra que a gente iniciou hoje lendo aqui, processo. Nós mulheres, dessa geração, depois dos anos 80 do anticoncepcional, a gente sempre viu muito do hormônio. E o que que o hormônio fez com a gente? Tirou a gente do contato com o feminino, né? Porque o hormônio, ele não deixa com que a gente cicle. O que que o hormônio faz? Faz com que a gente mantenha um padrão, e esse padrão hormonal ali, ele fique numa linha, ele não oscila. Porque o que faz a gente ciclar é a oscilação dos nossos hormônios, né? Os hormônios femininos, né? Progesterona e estradiol. Então, assim, a gente, o LH, FSH, né? Enfim, todos aqueles hormônios que são envolvidos com o ciclo da mulher. Então, quando a gente não tem essa oscilação hormonal, a gente fica numa constante de hormônios. E essa constante ela não deixa que a gente perca o sangue menstrual. Por quê? Porque quando a gente engravida, a gente precisa ficar nessa constante também. A gente não pode perder o sangue, porque é o sangue que alimenta o bebê. Só que quando a gente faz isso com hormônio, né? A gravidez uma interferência da nossa biologia que é natural do corpo. A gente precisa deslocar toda a nossa energia essa energia sexual para quê? Para alimentar essa vida que a gente está gestando. Quando a gente não menstrua por causa do hormônio, gente, eu não estou falando aqui que não é para tomar anticoncepcional. Só que a gente tem que aprender que toda escolha vai ter consequência. Então, se eu escolho usar o método contraceptivo hormonal, eu tenho consequências sim para o meu feminino. E daí eu vou precisar trabalhar isso de uma outra forma, para eu não perder, entendeu? O que eu tenho natural em mim. Então, assim, eu estou trazendo aqui reflexões para que a gente precisa aprender a olhar para as nossas escolhas, porque é aí que a gente começa a ter poder sobre a própria vida. Senão a gente fica uma marionete da indústria farmacêutica, uma marionete das redes sociais, uma marionete de um monte de influência, sem saber o que a gente está fazendo com a gente mesmo. Então, o primeiro posicionamento da mulher é isso, olhar para as próprias escolhas. E daí eu escolho que eu preciso tomar um hormônio por qualquer motivo que seja. Então, o que que acontece? Então, eu vou precisar o quê? Trabalhar minha psique de outra forma. E se eu também não tomo e não trabalho, não começo a ter uma consciência do que a minha biologia faz comigo e uso ela a favor da minha psique, também não adianta nada. Porque a gente não foi ensinado nisso.
Então, como que a mulher faz isso? Cada vez entrando mais em contato com as suas percepções corporais. Cada vez percebendo mais o seu corpo, cada vez olhando para os seus sentimentos, mapeando isso, tá bom? Não quero me estender nisso, tá? A minha ideia mais para frente é trazer um trabalho sobre isso para quem quiser aprofundar, tá bom? E vamos para Mães Difíceis Criam Filhas Fortes, né? Na caminhada como consteladora familiar, à medida que fui conhecendo as histórias de famílias e vi variadas mulheres com perfis fortes apresentando dores profundas em relação às mães, senti a frase: Mães difíceis criam filhas fortes. Deixa eu só ver se o volume tá bom aqui. Neste capítulo, vamos olhar para a verdadeira força da mulher. Percebi que o padrão das mulheres que escolheram ser fortes na parte boa da vida é o de construção de projetos pessoais e familiares, dos negócios e bens materiais. São mulheres muito bonitas, inteligentes, competitivas, espiritualizadas e interessadas no desenvolvimento emocional. Já o padrão das mulheres que decidiram ser fortes na parte difícil da vida carrega doenças emocionais, físicas e espirituais, vícios, sobrecargas, emergência das coisas, solidão, agressividade, a ânsia do famoso eu tenho que fazer isso, eu tenho que fazer aquilo, sempre esse ter que está relacionado a algo externo, a um comando externo e não interno. Sempre é uma demanda externa de que eu preciso fazer para cumprir a expectativa do outro, seja quem for esse o outro. Dificuldade de autocuidado. O autocuidado não é. Bom dia, Janaína. O autocuidado não é aquele autocuidado externo só, é um autocuidado interno de saber fazer pausas. Por exemplo, é essa pausa que eu estava falando ali da menstruação feminina, né? Que é o momento em que a nossa energia está mais baixa e exige isso da gente. Então, é só um exemplo, gente, básico disso. Por exemplo, vamos dizer assim que eu sou uma pessoa que eu treino, faço musculação constantemente. E daí, de repente, lá no primeiro, segundo, terceiro dia da menstruação, que são os dias que mais eu tô assim com a energia mais baixa, eu não posso parar o meu treino, entende? Por quê? Porque eu não posso perder a constância. Essa palavra constante, ela está sempre nos colocando muito na energia masculina o tempo todo. A energia masculina é importante, a constância é importante. Mas, de repente, ali, eu não posso sobrecarregar o meu corpo com tantas coisas, entende? Que eu estou precisando diminuir um pouco a sobrecarga. Eu não vou fazer uma faxina na minha casa bem quando eu estou menstruada. Eu me preparo quando eu vou viver essa morte para aprender a me recolher, para aprender o que é esse autocuidado, de me dar essas pausas. Vou fechar o WhatsApp aqui. Então, o que que acontece? Quando eu estou nesse lugar de autocuidado, eu olho para tudo isso, sem entrar num lugar de procrastinação, que é diferente. Autocuidado é diferente de procrastinação. E para eu exercitar o autocuidado, uma palavra muito importante aprender a dizer é não. Não, hoje eu não posso, hoje eu não estou disponível. Vamos continuar. Mulheres que decidiram ser fortes na parte difícil da vida, né? Como que elas vão expressando isso? Dependência afetiva, dependência profissional, financeira, disfunções hormonais, que é o que eu comecei aqui falando, né? E sentem-se vítimas das histórias difíceis. Aqui, gente, a gente tem que pôr um marca-texto. Tanto é que semana que vem a gente está começando aqui em Indaiatuba a jornada Mover-se para o Mais. Qual que é o último tema que nós vamos trabalhar na jornada para fazer esse movimento? Sair da vítima. Esse é o grande, é assim, é a grande âncora, âncora
que não deixa você sair do lugar. Todos nós temos uma vítima dentro de nós. Alguns mais, outros menos. Alguns, essa vítima, ela é muito explícita, porque ela reclama o tempo todo, ela mesma está o tempo todo ali. Em outros, ela é mais manipulativa. Em outros, ela é mais subliminar, entende? Cada um tem um jeitinho de deixar essa vítima vivendo dentro da gente, tá? E o que que é importante? A gente matar essa vítima? Não, o importante é a gente aprender a reconhecer o momento que a gente está deixando ela agir. Quando a gente reconhece, a gente olha, para e fala assim: aqui eu estou numa posição de vítima. Reconhecer, gente, é o primeiro ponto para a gente conseguir sair de um lugar. Então, vamos dizer assim, hoje eu acordei num dia que eu estou muito reclamona. As pessoas chegam, as pessoas querem trazer, às vezes, nas conversas, alguma solução, alguma coisa, e eu só fico arrumando justificativo. Se recolhe. Isso é um autocuidado também. Hoje eu estou muito na vítima. Por quê? Por que que eu preciso estar alimentando essa vítima em mim? Por que que eu não estou tendo força para seguir? Por que que eu não estou tendo força para continuar? A gente precisa conversar com a gente precisa reconhecer como a gente está. Isso traz força para quê? Para que a gente vá mudando. Mudando em 3 minutos no miojo? Claro que não, né, gente? A gente não leu aqui? É o processo, né? Então vamos aprender a fazer processo para a gente fazer um prato elaborado no final, para a gente poder se alimentar bem. Fica a reflexão para cada uma. Esses dois padrões de mulheres normalmente se encontram nas queixas da solidão afetiva, da dificuldade no relacionamento de casal, da responsabilidade por cuidarem de muitas situações e pessoas, principalmente da família de origem, dos conflitos com as filhas, em especial, e apresentam uma dor expressiva na relação com a mãe por sentirem que não puderam se comportar como filhas para atendê-las em suas necessidades, sentindo falta da idealizada mãe boa que não tiveram. E a gente já leu em outros capítulos sobre ela, né? É, só para vocês compreenderem, muitas vezes o nosso olhar não é direto para as questões com a nossa mãe. As questões com a nossa mãe surgem através de todos esses sintomas que eu coloquei, que ela relata aqui. Os sintomas, os problemas de relacionamento, os sintomas físicos, as doenças emocionais, os vícios, as sobrecargas, agressividade, solidão, tudo isso é um sintoma de uma raiz relacional que não está trabalhada. Peraí que eu vou fechar um áudio. Então, muitas vezes a gente fala assim, nossa, mas eu não tenho problema com a minha mãe, entendeu? Eu não tenho, por quê? Porque esse é uma questão que está na raiz da nossa árvore. E as nossas folhas da nossa árvore, da nossa vida, são sintomas. Então, o que que acontece? Como que se manifesta através desses sintomas? Então, a folha da árvore começa a amarelar, começa a ter doença. Ou seja, o nosso corpo físico começa a adoecer. Eu tô falando que tudo é mãe? Não, gente, tem outras questões também. Porém, a nossa primeira relação na vida é de filho, é com a nossa mãe. Então, muitas das questões que a gente carrega, sim, tem origem com ela. Ontem a gente fez um grupo aqui, presencial, um grupo de constelação. E eu levei um exercício para eles de lealdades invisíveis, para olhar, né? Então, se um tema que eu tenho na minha vida, uma dificuldade, era um exercício em trio,
esse sintoma, né? Esse sintoma, essa dificuldade, essa questão estava relacionada com alguma lealdade a algum ancestral. Ancestral é pai, mãe, vovó, bisavô, enfim. Pode ser qualquer um. Nesse exercício, às vezes a pessoa consegue identificar que ancestral é, às vezes não consegue. E o que que acontece? Muitas vezes a pessoa, por exemplo, ela vai colocar o tema dela para ela olhar e ela não sabe nem elaborar o tema dela. Então, por exemplo, a pessoa tem uma dificuldade lá de relacionamento. Vamos supor que ela foi traída, tá? Ela não coloca o tema das traições na vida dela ou do relacionamento. Ela coloca a dificuldade do perdão. Por quê? Porque ela quer vivenciar o perdão dentro do coração dela. Ela acha que a solução está no perdão. E isso é muito raso. Daí o que que acontece? Quando ela vai fazer o exercício, o sintoma não se conecta com o ancestral, porque o perdão depende dela. Mas para ele acontecer, que nem é perdão, né, gente? É um movimento de olhar para toda a história, né? E de se reequilibrar também, enfim. Não vou entrar nessa questão de traição e perdão aqui, mas assim, só vou dar um exemplo. Que isso depende da pessoa para acontecer. Daí, quando ela me traz, eu falo assim: o que que é a raiz desse problema? É a dificuldade no relacionamento. É o padrão de traição que eu tenho na minha vida. Quando ela coloca o padrão, ou quando ela coloca o relacionamento, o que que acontece com o sintoma? Olha com o ancestral. Então, na maior parte, e nós vamos fazer um exercício hoje no final, para a gente, que vai ser mais ou menos assim. Não tem como a gente fazer em grupo como a gente fez lá, mas também para a gente olhar internamente. Então, assim, a gente precisa aprender a aprofundar um pouco o nosso olhar para as nossas questões, entende? Por exemplo, eu não sei aqui se alguém assistiu o filme que está em cartaz, o filme brasileiro com a Caroline Dickmann, Descontrole. Aquele filme, ele traz ali uma situação de alcoolismo, né? E ainda não, assistam porque o filme é muito bom. O filme traz um lugar quando ela tá bêbada, desse outro eu dela que conversa com ela e traz exatamente o porquê que a gente vai pro vício, sabe? Aquela mulher sobrecarregada, não dando conta de tudo, com problema no relacionamento, com questão no trabalho, com questão com o filho, com a criatividade bloqueada na escrita. Então, ele traz todos esses sintomas que a gente está trazendo aqui. Aquele filme é um exemplo disso, né? E daí o que que acontece? E tava acho que já até passou, tava na Semana do Cinema Nacional, tava R$ 10 a entrada até, bem, bem legal, assim. O que que acontece? Quando chega no momento que ela não dá conta, ela volta pro vício, um vício que ela desenvolveu no passado. E não querendo dar um spoiler, mas já dando, lá no final do filme vocês vão observar da onde esse vício surgiu. Não, Andréia, tá no cinema só. Da onde esse vício surgiu? Eu não vou contar aqui, tá? Mas assim, ele surge de uma relação com a mãe, de falta de proteção, de como que ela era validada quando isso acontecia. Tá? Então, depois, no próximo encontro, a gente volta a falar sobre esse filme. Eu quero fazer uma análise dele ainda. E mas daí a gente pode trazer melhor esse lugar. Mas assim, só para vocês entenderem aonde estava a raiz, tá? Então observem isso quando vocês forem assistir o filme. Depois a gente pode trazer. Oi, Flávia, que você chegou depois, desculpa. É da Lari Pedrosa, Uma Nova Mulher, tá? A gente está no capítulo 6. Mães difíceis criam filhas fortes. E eu tenho todos os outros capítulos gravados no YouTube, tá? Lá no meu YouTube, se você quiser voltar, porque tem muita coisa que a gente já está trabalhando aqui, que a gente já viu em outros capítulos, tá bom? Daí dá para você ir assistindo todos os outros também. Seja bem-vinda, então, se é o seu primeiro. E vamos continuar aqui, porque eu quero hoje fazer o exercício, né?
Então, o que que ela fala aqui? Então, essa dor, né, apresenta uma dor expressiva na relação com a mãe por sentirem que não puderam se comportar como filhas para atendê-las ou em suas necessidades, sentindo falta da idealizada mãe boa que não tiveram, né? O que a gente já viu lá atrás, os momentos que a gente sai do lugar de filha para atender uma expectativa da nossa mãe. Essa expectativa da nossa mãe é uma expectativa de filha, né? Que ela ainda está idealizada com a mãe dela. Independente do padrão de mulheres fortes em que nos vejamos, é possível que, quando visitemos a infância, nós, as filhas, deparemos com um sentimento de abandono de quando quisemos estar com a nossa mãe e ela não estava presente. Então, o que ocorreu na alma nesse momento? Quais sentimentos se apresentam no seu inconsciente até hoje? Porque hoje, gente, adulta, é muito fácil da gente entender que a mãe precisava sair para trabalhar, que a hora que a gente chorou lá, que a gente era nenê, a mãe estava fazendo alguma coisa sobrecarregada, não deu conta de dar a atenção que eu precisava. Hoje, adulta, é muito fácil a gente entender isso. Mas com a maturidade psíquica da época, a gente não conseguiu elaborar esses abandonos, que para alguns foram maior e para outros foram menor. E quando a gente não consegue elaborar dores, aonde que elas vão ficando? No nosso inconsciente. E elas vão se manifestando na nossa vida através de quê? Padrões repetitivos para a gente viver essa memória, para a gente acessar isso, para que isso a gente, agora adulta, com recurso psíquico, a gente vá trabalhando dentro da gente. Então, de quem é a função de trabalhar isso? É da mãe? Não é mais da mãe, é de nós. A gente precisa aprender a nos maternar, a ser mãe nossa, a ser mãe das nossas questões. Só aí a gente vai ter uma liberação real e sair desse lugar da expectativa que a gente fica ainda de receber aquilo que faltou da mãe, que é o que a gente fala desde a primeira linha desse livro aqui. Ocorrências como a mãe se ocupar demais com as próprias coisas são suficientes para gerar alguma desconexão por meio de recusa representados pela frase: eu me encontro sozinha, já que minha mãe não está disponível para mim, que é o que eu falei. A criança internaliza isso da forma como ela entendeu. Bom dia, Lô. Em casos mais graves, em que a mãe se afasta da família, segue caminhos próprios ou morre ainda na infância da filha, repentinamente nasce o amor interrompido no coração dela, ao internalizar a imagem que está ligada à dor do abandono e da rejeição. Consequentemente, essa imagem é a que a acompanha pela vida inteira. Gente, o amor interrompido, ele não é só relacional, da minha relação com a mãe e filha. Ele também é constitucional. Geralmente, quando existe um amor interrompido muito forte, você vai olhar a história das gerações anteriores, e existe esse amor interrompido na relação da mãe com a avó, né? Da relação da avó com a bisavó, às vezes muitas gerações anteriores. E muitas vezes eu com a minha mãe aqui como descendente, eu não tive um amor interrompido tão proeminente, um evento tão traumático, porém eu sinto como se tivesse. Por quê? Porque essa marca está transgeracional na minha história, está celular, está constituinte minha. Então, quando a gente vai olhando para esse processo, né, de amadurecimento das nossas dores, desse processo que a gente vive de curas, né? Por isso que essa cura real, essa cura total, ela é idealizada, né? Quando a gente vai vivendo esse processo e a gente vai entrando muito em contato com as histórias das nossas ancestrais, a gente vai identificando muitas vezes onde isso aconteceu. E muitas vezes foi num trauma muito profundo. Dentro da minha história, eu consegui identificar isso no meu tetravô, da linhagem da minha mãe, que o pai dele matou a mãe, ele tinha 20 dias. E ele ficou abandonado, não se sabe por quanto tempo, num paiol.
E daí eu não conseguia identificar esse lugar do abandono em mim, né? Esse lugar da dificuldade de vincular com a minha mãe. Eu não conseguia identificar porque, assim, não tinha motivos plausíveis para isso ter acontecido, né? Porém, essa dificuldade de vinculação, ela veio transgeracional, muito marcante dali. E nos exercícios, em vários processos que eu fui vivendo, né? Dentro da minha história, o que que aconteceu? Chegou o momento que eu acessei essa informação, essa memória, e mais do que isso, eu consegui acessar o sentimento desse ancestral. E, gente, foi violento, assim, foi muito dolorido quando eu acessei. E eu consegui identificar que tinha muito a ver com algumas coisas que eu sinto. Então, e daí a gente vai se fortalecendo, e daí a gente vai se desconectando, que tem a ver com o exercício que a gente vai fazer no final, dessas lealdades, entende? Que acontecem por sentimentos. Lá no meu canal também tem uma sessão de vídeos sobre emaranhamentos, para quem quer compreender melhor sobre isso. Lá, tudo lá no YouTube, tá, gente? Mas vamos seguir. Não é simples guardar registros de uma infância marcada por perdas difíceis, conflitos familiares ou mesmo por uma educação rígida com punições e humilhações por parte especialmente da mãe. Recebo muitos relatos de mulheres que têm mãe controladora, possessiva, que se coloca como vítima diante da realidade difícil de suas histórias. No relato a seguir, é possível observar quando a filha se sente responsável pelas dores da mãe e deseja fazer algo por ela. Daí ela coloca o relato aqui. Sofri e ainda sofro muito porque minha mãe ficou viúva quando eu tinha 6 anos e viveu em função dos filhos, trabalhando para sustentar a família sozinha. E eu, a filha, virei o consolo dela. Fui criada ouvindo que sou tudo o que ela tem. Lembra que a gente falou sobre isso? Sobre essa geração hoje de mães que os filhos são reis e rainhas, meu reizinho, minha rainha, e colocam o filho como esse lugar de tudo na vida, o peso que isso tem para a criança, né? A gente falou sobre isso nas mães boas, né? Que são as mais difíceis, por causa desse peso que vem através delas mesmas. Então, eu fui criada ouvindo que eu sou tudo o que ela vem, é o que ela tem e que deveria contar tudo para ela porque é minha melhor amiga. Outra coisa, no capítulo passado a gente leu sobre isso. A mãe que quer ser amiga da filha, ela perde a função de orientadora, ela perde o lugar dela de mãe, né? E o quanto isso é prejudicial para a filha. Chegou o ponto de querer ouvir os segredos das minhas amigas. É muita invasão isso. Proibia-me de tudo com chantagens emocionais, sempre dizendo que só tem a mim. Ameaçou-me várias vezes, ou seja, entra no lugar manipulativo, né? Dizendo que vai morrer se eu a deixar. Mas quanto mais faço por ela, mais ela exige de mim. Por quê, gente? Porque é um buraco sem fundo. É uma mãe que está desconectada da própria mãe. Entende? Então, você nunca vai conseguir exercer o papel da mãe dela. E isso, você faz hoje a demanda que ela está trazendo, amanhã ela vai ter outra demanda. Porque ela, para ela viver essa integração, ela precisa querer olhar para a relação com a mãe. E nem sempre ela vai estar disponível para olhar. Então, qual é o nosso papel? Sustentar o lugar de filha e suportar a culpa que isso traz. Que vocês vão perceber que ela relata aqui. Sempre inventou doenças. Já teve 3 cânceres imaginários e em 2019 o primeiro real. Já fiz terapia e mesmo assim sofro com crises de ansiedade, pois tudo fica nas minhas costas. Ela é solitária, já está com 68 anos e eu sinto culpa por ter uma família. Eu sinto culpa por seguir em frente. Eu sinto culpa por ser feliz e a minha mãe ser sozinha. Eu sinto culpa por ter um relacionamento e a minha mãe ter ficado viúva e escolhido ficar sozinha com as dores dela. E o que muitas mulheres fazem? Não dão conta de sustentar essa culpa para ser feliz e terminam os relacionamentos, dão um jeito de sabotar a própria felicidade para pertencer, para ficar ali conectada com essa mãe. Então, gente,
Depois eu vou colocar um vídeo do meu professor de psicoterapia corporal falando sobre a angústia, lá no grupo do Lendo com o Coração, para vocês verem. A gente só passa de nível, a gente só vai para o mais suportando culpa, suportando angústia. No conforto, a gente não consegue. Então, para isso, a gente precisa aprender a identificar o que eu estou suportando. Eu sinto culpa por isso. Eu sinto, no caso, nesse caso que eu sinto culpa porque a minha mãe é infeliz e eu sou tudo para ela. Mas eu quero viver a minha própria vida. Então eu suporto isso. E eu fico disponível ali para minha família e para o meu marido e coloco a mãe como secundária na minha vida, sim. Esse é o movimento para eu ir para o mais. Para que eu possa purificar a história do clã que vocês vão entender aqui na sequência. Nessa situação, tentar resolver ou diminuir os problemas da mãe é o mesmo que se colocar numa prisão perpétua. Afunda junto, afunda. Filho não tem força para filho não tem força para tirar a mãe da lama. Pois toda filha que deseja salvar a mãe de sua história difícil tira a dignidade dela por não concordar com o seu destino. Quando a filha se alimenta das imperfeições da mãe, esvazia seu feminino e não se preenche como mulher, pois desrespeita a ordem. Peraí, deixa eu só ler aqui. Tive questões de baixo peso devido a crescer ouvindo minha mãe falar, eu deixei de comer. Pra ver. Mas a criança não tem maturidade psíquica para lidar com isso. Então a criança se emaranha mesmo. Daí agora adulta que a gente tem que fazer o processo, entendeu? E o processo, né? Quando a filha se alimenta das imperfeições da mãe, esvazia seu feminino e não se preenche como mulher, pois desrespeita a ordem de chegada na vida e ocasiona uma das violações mais graves do sistema familiar. O que significa que a mãe sempre será maior que ela, pois chegou primeiro e lhe deu a vida. Para Bert Hellinger, dar a vida é um ato perfeito, mas não necessariamente ser mãe é ser perfeita. As mães são comuns, os descendentes, portanto, também o são. Essa dinâmica possibilita um estado de permissão e se abre para a evolução. Ou seja, a gente também já estudou isso no capítulo passado, a mãe real da mãe idealizada. Só temos força quando nos conectamos com a mãe real, com a mãe imperfeita, porque assim podemos também ser real e imperfeita. E isso diminui muitos pesos na nossa vida. Na maior parte dos casos, olhamos para as dores da mãe e priorizamos enxergar seus fracassos, defeitos e falhas. Não reconhecemos os acontecimentos ruins de sua vida como força. Aqui está a chave, gente. A grande verdade é que existe um filtro entre gerações e cada acontecimento ruim na vida da mãe diminui ou até mesmo elimina a força negativa na vida dos descendentes. Por isso que quando existe uma história muito difícil ancestral, como que a gente fala? Hoje eu vejo o que a minha vida custou. Hoje eu enxergo o que custou para eu estar aqui. Muitas vezes a minha mãe vai ser um para-raio de muita dificuldade para que para mim fique um pouco mais fácil. Mesmo às vezes eu não conseguindo enxergar. E daí, mesmo assim a minha vida é difícil. Eu também vou ser um para-raio de um pouco mais de dificuldade que a minha mãe não deu conta de suportar tudo sozinha, porque era muito forte no sistema. Para o quê? Para minha filha não ter que suportar. Eu vou ler isso de novo, gente, para que assim isso entre no coração, não é na mente. Por isso que o nome desse grupo é Lendo com o Coração. Para através das palavras a gente abrir o nosso coração. Por meio da consciência, a consciência é o que a gente escuta descer para isso ser sentido.
não reconhecemos os acontecimentos ruins da vida da nossa mãe como força. Então, a grande verdade é que existe um filtro entre gerações. E cada acontecimento ruim na vida da mãe diminui ou até mesmo elimina a força negativa na vida dos descendentes. É como um escudo. Só depende de você reconhecer a força dessa história e fazer diferente na própria existência. Então você precisa pegar toda essa bagagem difícil, dolorida, transmutar e para poder fazer diferente, para usar isso como força. Então pensa, se você teve muita coisa difícil, imagina a força quando você conseguir fazer essa alquimia que você vai ter. E sabe que eu fui na exposição do Jung lá em São Paulo, maravilhosa. Quem puder, vai estar até dia 1º de março. E no final da exposição tem o trabalho da alquimia interna, como a gente transformar o nosso chumbo em ouro. Ou seja, o chumbo, as nossas dores da nossa psique, a nossa história, em ouro, em vida, em plenitude, né? Que tudo parte da integração da nossa sombra, que nada mais é o que das nossas dores, do que a gente não consegue olhar. Então, nós somos alquimistas. E nós temos um mecanismo transmutador no nosso corpo para isso, que é o quê? O útero, que eu comecei falando dele. O útero transmuta isso. E ele é tão sábio que ele faz isso mensalmente para que a gente não precise lidar com tudo junto. Olha que coisa incrível a nossa biologia. Então, se a gente pegar, começar a pegar, não interessa o tempo que a gente está, e mesmo quem já está na menopausa, daí a gente vai trabalhando com isso de forma diferente, né? Se a gente pegar o nosso período menstrual, dedicar um tempinho ali de autocuidado, sabe? Tô adorando os teus comentários aqui, Bruna. Depois eu vou te falar onde compra o livro. Pegar esse período menstrual, mensal ali, tirar um pedacinho para nosso autocuidado, de repente escrever para a gente mesmo, fazer um processo de autoacolhimento, se permitir chorar, se permitir comer um chocolatinho sem culpa, fazer um autocuidado. Depois a gente conversa um pouquinho sobre isso, sobre a menopausa. Então, o que que a gente faz? A gente vai trabalhando isso. E daí a gente não precisa ter que ficar suportando tudo isso ali com o escudo, entende? A gente pode ir diluindo essas energias, essas dificuldades que chegam. Além do que, gente, como a menstruação, ela é um portal do feminino ancestral, né? Então, vem na menstruação, não é só bagagem psíquica nossa, vem também do nosso clã, né? Então, por isso que fica pesado muitas vezes, porque às vezes a gente abre questões que não são nossas, principalmente quem tem muita cólica menstrual, sabe? São muitos processos que está trabalhando questões ancestrais também. A mãe que adoece, daí ela dá exemplos aqui. A mãe que adoece e morre possibilita aos descendentes que ficam vivos e saudáveis. A mãe que adoece com vícios, fanatismos e crenças limitantes possibilita aos descendentes que sejam livres, independentes, autônomos, seguros, confiantes e inteiros para serem eles mesmos. A mãe que adoece com apegos, perdas, separações difíceis, controle de coisas e pessoas, possibilita aos descendentes que sejam soltos, leves, harmoniosos, calmos, alegres, ativos, abundantes, prósperos, fluidos e abertos ao novo. A mãe que adoece com fatalidades, transtornos, jogos de poder e ingratidão, possibilita aos descendentes que tenham amor próprio, sejam adultos, realizados e muito gratos. Isso tudo que ela está falando aqui é o trabalho alquímico que o Jung fala. É transformar chumbo em ouro. E daí, cada um agora olha para o seu caldeirão, né, gente? Que é esse o processo do livro.
fazer com que a gente olhe para o nosso caldeirão. Então, qual que é o cobre que está aí que você vai transformar em ouro? Aliás, qual que é o chumbo que está aí que você vai transformar em ouro? Né? Qual que é o meu chumbo? Por exemplo, o meu chumbo é o quê? É os tem que da vida, é aquela coisa de controle, aquela coisa de validação. Eu tenho que fazer isso, eu tenho, é o que eu mais escuto da minha mãe. É tem que, tem que, tem que, tem. Então, esse é meu chumbo. Eu preciso transformar em ouro, numa identidade em que eu não tenho mais que fazer porque existe uma demanda externa, mas sim algo que brota verdadeiramente no meu coração. E com isso eu vou desamarrando, não consegui tudo não, viu, gente? Eu só estou comentando com vocês para vocês fazerem um paralelo aí. E com isso eu vou o quê? Desamarrando, desacorrentando lealdades de crenças e de tudo. Então é esse o processo, tá? Então, não carregar as dores da mãe por pena ou julgamento é abrir espaço para um novo começo, que é sim melhor na atualidade, mas não diminui a força ancestral de uma história real. Então, todas essas dores são força, não são descartadas. O caminho em direção ao futuro é o mesmo caminho interno em direção ao coração da mãe. Então, conforme eu vou me desamarrando, seguindo o meu caminho, tomando essa força ancestral, fazendo alquimia, transformando o chumbo em ouro na minha própria vida, a minha mãe começa a entrar no meu coração. Não por obrigação, mas como força. Então, quando a vítima dentro da gente chega e fala assim, eu não tenho mais jeito, não dá, é muito sofrimento, é muita coisa. Eu já fiz um monte de terapia e não consegui. É esse lado sombra nosso, não querendo fazer alquimia. Então, percebe o tanto que você reclama dentro de você e vai colocando numa balança e vê o tanto de força que tem aí dentro para você transmutar, para você fazer alquimia. Mas é o que, gente? Um processo, né? Não é miojo. Quem quer miojo, não dá. Quem quer miojo, não dá. A filha não deixa de amar a mãe ao ser sobrecarregada por ela na infância. Ela deixa de amar a si mesma. E aí está a origem da nossa falta de amor próprio, da nossa baixa autoestima. É na relação com a mãe, tá? E geralmente, se tem culpa, pode procurar, tem baixa autoestima. E pode procurar, que tá nessa relação. Então, qual o sintoma na nossa folhinha da árvore que isso vai se manifestar? Sentimento de culpa, sentimento de insuficiência, sentimento de falta de amor próprio, de, de dificuldade de autocuidado, de pausa, de olhar para si. Esses são os sintomas que a gente precisa ir lá na raiz, tá? Quando regressamos ao tempo em que o trauma aconteceu, e depois, mais atrás ainda, ao tempo antes do trauma, voltamos aos acontecimentos cheios de confiança, como o nascimento ou quando fomos sustentadas e nutridas por nossa mãe. Com as experiências boas que tivemos com ela, abrimos espaço no coração para nos conectarmos com uma infância melhor e com os momentos de maiores cuidados por parte dela. A presença, às vezes, gente, o que acontece? Teve muitas coisas difíceis. E isso tudo toma conta e a gente não consegue nem ter memória de coisa boa, sabe? Preciso olhar para isso também. A presença da filha na vida da mãe em forma de obrigação não a cura. Não cura. Ninguém é obrigado a amar pai e mãe. Nós somos convidados,
no fluxo da vida, a honrar pai e mãe. E isso é diferente de amar. Honrar significa o quê? Reconhecer quem veio antes, quem deu a vida, da onde eu estou, da onde eu cheguei e com a história que eu cheguei. Amar é uma outra situação. É um vínculo relacional que vai se estabelecer na medida em que os dois estiverem disponíveis para isso. Só que a gente, na idealização das mães perfeitas, sente essa obrigação de sentir esse amor pela mãe. Então, a gente precisa olhar com honra. A gente precisa, o primeiro lugar que a gente precisa trazer é a honra. Tanto é que isso é um mandamento da lei divina. Qual foi? Amar o próximo como a ti mesmo. Ou seja, autoestima, honrar pai e mãe. Jesus escreveu amar pai e mãe. Ou seja, reconheça da onde vem a vida. Aí você vai ter força para estar no seu lugar. A presença da filha na vida da mãe em forma de obrigação não a cura. Somente a mãe tem esse poder. O mesmo acontece com a filha, pois o caminho que leva até a cura é se tornar livre como mulher e honrar a mãe na própria felicidade e infelicidade. Se ela quer ser infeliz, se ela quer viver daquele jeito, respeitar. É preciso ter compaixão pelas histórias difíceis da mãe, abrir o coração para agradecê-la pelos incansáveis esforços e ter a certeza de que não conseguirá livrá-la de seus sofrimentos. E para isso exige o quê? Renúncia, que a gente já conversou também no encontro passado. Em muitos casos, as constelações familiares realizam um movimento de reconexão com a mãe. Mas por hora, experimente. Então, vamos fazer esse pequeno exercício que ela traz aqui, né? Breve, depois a gente vai fazer um outro. Experimente aqui, com tudo isso que vocês estão lendo, fecha os olhos por esse momento. Fecha os olhos, faz uma respiração bem profunda, endireita o seu corpo na cadeira, puxa o ar pelo nariz, solta o ar pela boca, se conecta com o seu corpo. Puxa o ar pelo nariz novamente. Solta o ar pela boca. E agora, na terceira vez, quando você puxar o ar pelo nariz, quando você for soltar o ar, você pronuncia em voz alta para você. Mamãe. E em seguida, visualize a mãe se aproximando carinhosamente para atendê-la com amor. Visualize a sua mãe da forma como você consegue dar conta. Fala, mamãe, e visualiza ela. Olha para ela e diz: obrigada, mamãe. Agora, aos poucos, você abre os olhos e percebe dentro de você como fica. Percebe se fica mais leve. Percebe, faz um escaneamento no seu corpo, como fica, se vem uma alegria genuína, se vem uma tristeza. Se você conseguiu falar, se você não conseguiu falar, se você conseguiu olhar para sua mãe, se você não conseguiu olhar. Percebe esse movimento dentro de você, como foi. E fica com ele, porque no final a gente vai fazer um exercício mais profundo, tá bom? Eu vou continuar a leitura. A vida está a serviço de tudo que cresce. Que bom, Bruno. A vida está a serviço de tudo que cresce, e a grande realidade é que a dor é uma importante força para o crescimento. Olha, ela falando da dor como força de novo. Todo conflito está a serviço da solução, pois é ele quem olha para a força excluída e a inclui.
Então, o conflito tem uma função, incluir o que foi excluído. O ditado que diz: quem não aprende no amor, aprende na dor, mostra que a vida envia pessoas e situações conflitantes para nos curar. Assim, podemos deixar de olhar para fora e refletir o que somos por dentro. Costumo dizer que as pessoas ou as situações difíceis são as que tiram a gente do lugar, pois acordam em nós uma necessidade de fazer diferente. São elas que confiam em nosso poder de mudança. Olha que forte isso, né? As pessoas ou as situações difíceis na nossa vida são as que confiam no nosso poder de mudança, porque elas vêm a esse serviço. Pois as situações fáceis passam a mão na cabeça e nos acomodam. Por isso, é importante ampliar o olhar e chegar à resposta da sábia pergunta: o que tenho para aprender com isso? Essa pergunta, gente, ela tem que existir na nossa vida todo dia. Porque todo dia a gente enfrenta algo que não tá legal, que a gente não processa direito. A gente tem que trazer essa pergunta: o que eu tenho que aprender com isso? Quando encontrá-la, vai perceber que já estará diferente, uma nova consciência e postura, e então agradeça o conflito em sua totalidade e a solução se alegrará. Agora a gente está indo para a última parte. Nem sempre a filha enxerga o caminho de cura da mãe. Ela não vai mudar, nos dizem. Então é preciso parar de encarar a dor de perto e resolvê-la. Em muitas realidades, a mãe é nociva para a filha e não disponibiliza espaço para uma boa relação. Nessa circunstância, a ânsia por uma mudança é grande. E quando a filha constata que a mãe não vai mudar, o sofrimento é como um mendigar sem ação própria. Não é simples encarar o sofrimento como um serviço da vida. Porém, assumi-lo é o único movimento que fortalece e resgata a vontade de viver bem. Ninguém vive sem experimentá-lo, e a grande verdade é que ele contribui para tornar as pessoas mais humanas e cuidadosas. Porém, a filha que investe toda a sua energia no sofrimento não consegue sair do lugar, muito menos do conflito com a mãe. E aqui eu sublinhei mesmo por quê? Porque entra naquele lugar da vítima que a gente falou. Quando você pega essa energia de vida e investe em sofrer pelo que aconteceu na sua vida, o que que acontece? Você não vai sair do lugar. E muito menos desse conflito interno com a mãe. Que esse é lá na raiz, né? O sofrimento é a expressão disso. Somente na relação mãe a filha encontra a sua cura como mulher e segue a vida com gratidão. E você pode me questionar como? A resposta é simples, concordando que a mãe não precisa mudar. E daí isso é um processo. Porque eu busquei a vida inteira aquela mãe idealizada, e de repente você está me pedindo para eu concordar que ela não pode mudar? Há também o cenário em que a mãe, se muito perfeita, causa à filha tanto sofrimento quanto a mãe imperfeita. O fato é que, diante da perfeição da mãe, a filha fica hipnotizada e não suporta ser diferente dela. Então, nós só. O imperfeito nasce morto, né? Nós só evoluímos na imperfeição. Para a mãe dar conta do possível e até mesmo do impossível, mesmo que garantir que a filha receba o suficiente, para não a deixar solitária em seu próprio mundo interior. Olha isso, gente. Para a mãe dar conta do possível e até mesmo do impossível, que às vezes ela se dispõe a dar, é o mesmo que garantir que a filha receba o suficiente, para não a deixar solitária em seu próprio mundo interior. Então, às vezes, por mínimo que foi possível e que foi o que ela deu conta, foi a estrutura que ela deu para que você não fosse totalmente solitário. Para a filha, tomar o impossível da mãe é o mesmo que não precisar de limite e acreditar que tudo da vida é possível para ela, pois carrega um poder semelhante ao da Mulher Maravilha. Desse modo,
O grande desafio da filha é viver a realidade sem imaginar cenários e relações idealizadas e suportar a própria insuficiência. Olha, isso aqui vai ter uma chave de milhões. Quem aqui dá conta de lidar com a insuficiência, com a sua insuficiência? É uma delícia, né? Quando a gente consegue fazer tudo maravilhoso, tudo perfeito, fica tudo lindo, é uma sensação maravilhosa, né? De Mulher Maravilha mesmo, né? Mas lidar com a nossa insuficiência, lidar com os nossos erros, lidar quando a gente não é boa, meu Deus, lidar com fracasso é difícil, é muito difícil. E aí, é nesse acolhimento desse lugar que está a nossa cura. Exatamente, tá? Suportar a impotência, exercício libertador. O grande desafio da filha é viver a realidade, sem imaginar cenários e reações e relações idealizadas e suportar a própria insuficiência, sem autocobranças e ou autocríticas exageradas. Ou seja, se eu aprendo a me relacionar com a minha insuficiência, com as minhas incapacidades, eu paro de cobrar isso de quem está do meu lado. Eu paro de cobrar a perfeição, eu paro de criticar o tempo inteiro. Então, percebem esses sintomas dentro de nós, dessa falta de acolhimento, dessa dificuldade de cura? Eu fico cobrando de todo mundo, né? Algo idealizado que eu busco ser o tempo inteiro. Então, muitas vezes você está cansada, sobrecarregada. Não é, não é por causa do tanto que você trabalha, mas é por causa do lugar que você coloca e de todo o investimento psíquico, de energia que você tem que pôr dentro da sua vida para que você seja perfeita, para que você não erre. Então, se você está fazendo uma atividade lá, vamos colocar assim, como limpar uma cozinha, né? E daí você, de repente, assim, faz o possível ali, porque você tem outras atividades. Então, lava a louça, deixa a louça escorrendo, dá uma ajeitadinha e vai fazer outra coisa. Porque você tem outras atividades para fazer e lida bem com isso. De não deixar brilhando, toda cheirosa, limpíssima, com tudo arrumado. O que que acontece? Você está se deixando ficar num lugar em que você não precisa fazer tudo perfeitamente. Agora, se você não admite que a louça fique em cima da. Eu estou dando um exemplo, tá, gente? Em cima da pia, que precisa estar tudo perfeitamente organizado, olha a energia que você vai ter que colocar nisso e no restante de coisa que você vai ter que fazer. E daí isso faz com o quê? Você vai lidar bem com a forma como o maridão lava a louça e deixa? Você vai lidar bem com a forma como os filhos o fazem? Claro que não, né? Porque eu não dou conta de lidar com a minha imperfeição, eu vou lidar com a dos outros. Estão começando a compreender aonde vai chegando, gente? Isso tudo é sintoma. Isso tudo é sintoma. Então, onde nascem as fantasias da filha? Nos sonhos não realizados da mãe. Exatamente. Depois reclama que está sobrecarregado. Em razão disso, muitas filhas se arrebentam na atualidade para dar conta do possível e principalmente do impossível na vida delas, como a gente citou agora. Em um dos cursos com Sophie Hellinger, ela relatou que quando conheceu o trabalho de Bert Hellinger, ligou para ele e ficou horas falando da sua dificuldade com a mãe. Após ouvi-la, Bert disse: Gente, Bert era bem assim mesmo. Ele escutava, não falava, e depois ele dava uma frase para a pessoa. E deixava a pessoa ir embora. Cri, 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 com aquilo. Ele nunca deu solução pronta. Ele tinha muito olhar psicanalítico mesmo, sabe? De tipo, deixar a pessoa remoer aquilo. E olha a frase que ele deu para ela. O seu caso não tem solução.
Às vezes, o incentivo para quem quer ficar na vítima, ele não é positivo. Ele alimenta mais ainda a vítima a ficar arrumando justificativas. Às vezes, a gente precisa chegar e falar para a pessoa: seu caso não tem solução. Olha o que aconteceu. Sophie confessou que se sentiu incomodada. Então, vamos aproveitar essa situação da Sophie aqui e escutem eu falando essa frase para vocês: o seu caso não tem solução. Como que você se sente isso? Como que você sente isso no seu corpo? Como que você sente? Como que isso reflete no seu corpo? Incomoda, né, Janaína? Olha o que a Sophie traz aqui. Sophie confessou que se sentiu incomodada com a única fala dele e, ao mesmo tempo, provocada a buscar essa solução em alguma possibilidade. Por quê? Porque eu fecho a porta da vítima. E daí, se fecha um lugar, se encerra um lugar, eu posso. E uma das representantes, uma das nossas colegas aqui, colocou um luto. Só pode abrir um lugar novo depois que eu fiz lutos, depois que eu fechei portas, né? Então, assim, às vezes, olhar para aquilo, isso não tem mais solução, faz com que eu busque uma nova porta para ser aberta. Então, ela fala isso aqui. Sophie confessou que se sentiu incomodada com a única fala dele e, ao mesmo tempo, provocada a buscar essa solução em alguma possibilidade. Ela ainda complementou com um sorriso nos olhos, que provaria ao Bert que o caso dela tinha solução sim, a ponto de mais tarde se tornar esposa dele. Então, ela mergulhou tanto nesse trabalho com as constelações a partir de um movimento interno que ele fez com ela. Sorrimos com um profundo sentimento de alívio e conforto na alma, visto que estávamos todas em busca de nossas possíveis soluções, né? Então, assim, a gente fala hoje, eu não tenho jeito, para mim não dá certo, eu já fiz um monte de terapia, nada que eu faço vai para frente. Mas daí, de repente, no outro dia, eu tô lá, escutando alguma coisa, vendo alguma coisa, buscando uma solução. Porque a minha mente, ela quer me contaminar de algo, ela quer me desanimar, mas a minha alma, ela sabe o caminho. A alma sempre sabe. Ela deixou claro que, independente da história difícil com a mãe, a filha tem o dever de agradecê-la pela vida presenteada e tem o direito de viver bem com tudo que lhe faltou. Então, é o honrar. O honrar é o quê? Tomar a vida, agradecer por ela e eu tenho o direito de viver bem mesmo com tudo que faltou. Peraí, gente, que minha gata tá chamando, né? Peraí. Minha. Sophie nos emocionou ao relatar algumas vivências difíceis com a mãe e finalizou a reflexão dizendo que, naquele período, compreendia o motivo que a levou a servir a vida em tantos países, num destino diferente da irmã, que foi a filha protegida da mãe. Então, como às vezes, assim, a nossa vida exponencializa, potencializa para outro lado, porque a gente não foi a protegidinha. Mas a gente fica ali, né? Carregando, carregando ali, né? Porque a minha irmã era protegida, porque a minha irmã era protegida. Em vez de olhar para todo o resto que isso pôde nos abrir. Essa irmã serviu a vida dela, porque ficou no lugar de sustentar ali a dor da mãe, a relação da mãe. A Sophie perdeu o pai, ela tinha 2 anos. E, e ela pôde ser livre para poder fazer todo o servir que ela fez. É uma história bem interessante, a vida dela mesma. Eu já presenciei em alguns seminários, algumas coisas que ela conta.
E faz todo sentido porque que ela foi para esse caminho. Nessa fala, senti a confirmação da expressão: mães difíceis criam filhas fortes. Pois a mulher que volta para o lugar de filha, modificando sua postura frente à mãe com tranquilidade, encontra entusiasmo e energia para ser autêntica, independente e criativa. Ela reconhece que é inútil atravessar uma vida inteira se queixando da mãe e, sem perceber, desejando a mudança dessa mãe. Conscientemente, ela muda a si mesma e renova a alma com um novo estilo de ser de dentro para fora e também de fora para dentro, investindo em conquistas inesquecíveis. Por quê? É dentro para fora primeiro e daí o fora vai se transformando e alimenta o nosso dentro, tá? É importante reconhecermos que a filha que está perdoando a mãe, está presa ainda naquele eu tenho que perdoar o que a minha mãe fez para mim, está acusando ao mesmo tempo. Essa necessidade de querer perdoar a mãe é, no fundo, um movimento de acusação, é, no fundo, um movimento ainda de busca, de tá pedindo algo. Pois ela fica por cima com um sentimento de superioridade, perde a mãe e a fonte de sua energia feminina. É preciso que a filha agradeça a mãe, seja a perfeita ou a imperfeita, abrindo-se naturalmente para a capacidade de ver nela a própria dignidade de ser mulher. A filha que mora em você está construindo a mulher que você deseja. É só você se libertar. Esse é a frase que ela deixa pra gente no final. E daí ela deixou, que ela sempre deixa aqui, ó, nessa última parte, rosinha, né? Uma mensagem da que estava dentro do capítulo, tá? E a mensagem, que é o que a gente vai trabalhar agora no exercício, onde nascem as fantasias da filha? Nos sonhos não realizados da mãe. Em razão disso, muitas filhas se arrebentam na atualidade para dar conta do possível e principalmente do impossível da vida delas. Daqui 15 dias, vai ser na quarta, daí a gente vai se encontrar para ler o capítulo 7. Por trás de uma mãe difícil existe uma história difícil. Eu vou encerrar aqui no Instagram, porque hoje a gente vai fazer o exercício e eu faço só com o pessoal que está no Zoom, tá? Então fica para você a pergunta aqui. Que sonho da minha mãe eu ainda estou tentando realizar, tá bom? Se você quiser participar com a gente também aqui, me chama que eu coloco você no grupo. Obrigada. Vamos fechar aqui para a gente se dedicar agora ao nosso exercício. Essa parte do exercício vai ficar gravada. Fica aqui. Ai, não vou colocar sonzinho, eu adoro pôr sonzinho no exercício. Porém, se eu colocar, depois o YouTube trampo danado na hora de subir a gravação. Então, a gente vai fazer, depois no final eu encerro e a gente põe uma musiquinha da mãe aqui para trabalhar os movimentos, tá bom? Então, primeira coisa, eu vou pedir para vocês aí, se tiverem, estarem no lugar sentada, coloca os pés no chão, se tiver de chinelo, de sapato, tira o sapato, se for possível, né, gente? Para se conectar com o chão, com o aterramento, tá bom? Para que a gente possa fazer esse exercício de uma forma mais conectada consigo mesmo, tá bom? Hoje a gente vai trabalhar o que é meu e o que é da minha mãe. Então, o que é meu e o que é dela, né? Quantos sonhos a minha mãe teve e não foi possível ela realizar? E muitas vezes pensando que isso pudesse ser algo bom para gente, ela transferiu esse sonho para gente. Ou ela acha que você precisa realizar isso, né? Em dívida com ela, porque ela não deu conta. Ou ainda,
Se você realiza alguma coisa que ela sonhou muito e não conseguiu, ela pode sentir inveja de você. Para isso, a gente precisa aprender a se desconectar desse lugar de carregar o que era da minha mãe. Seja realizar o sonho que era dela, seja ter a obrigação de fazê-lo, né? Que ela me coloque, ou se é um sonho que eu também sonho, me liberar para que eu possa sonhar, para que eu possa realizar mesmo que a minha mãe não conseguiu. Então a gente precisa ir trabalhando esses movimentos internamente. Então, primeira coisa, eu vou pedir para vocês fecharem os olhos, né? Tudo que a gente vai trabalhar de forma interna, a gente sempre, primeiro precisa se conectar com o nosso corpo. Então, fecha os olhos, descruza pernas e braços, sente os pés no chão, sente esses pés aterrados e vá. Primeiro, solta o ar pela boca, liberando o que já não serve. Inspira profundamente pelo nariz. Solta o ar. Puxa bem grande de novo. Solta o ar. Puxa bem grande. Quando você for soltar o ar, você coloca a mão no seu coração, sente o seu coração e você vai dizer lentamente: Eu sou a filha. Eu sou a filha da minha mãe. A minha mãe é grande e eu sou pequena. Fale essas palavras em voz alta e perceba como o seu corpo fica. Vai registrando essas frases dentro de você. Eu sou a filha da minha mãe. E agora eu vou pedir para você visualizar a sua mãe à sua frente. Perceba como ela chega. Perceba se ela olha para você, se ela não olha, se você consegue enxergar ela direito. Perceba se ela é grande ou se você é maior. Se ela não olha para você, perceba para onde ela olha. Perceba se você consegue visualizar ela ou se ela é só uma imagem de retrato. Tá percebendo essa imagem da sua mãe que surge para você e como ela surge? Bruna, agora você só faz o processo, tá? Fica com os olhos fechados, depois a gente vai abrir para compartilhar. É importante cada uma estar com os olhos fechados nesse mundo interno conectado. Esse mundo interno que precisa ser transformado. É você com você nesse processo. Suporta isso também. Suporta esse olhar. Vai trazendo essa visualização da sua mãe. E abre esse campo para ver divisão interna, para ver a sua mãe como uma mulher com a sua própria história. As suas dores, as suas frustrações, os sonhos realizados e não realizados. Vai olhando para a história da sua mãe, para tudo que ela precisou suportar antes de você chegar e depois que você chegou. Para as histórias contadas de quando você não era viva ainda e para as histórias vividas entre vocês, que refletiram muito do que ela carregava. Olha para essa mãe real, para essa mãe que tem uma história. E depois que você olhar para ela, você vai falar assim: Mamãe, eu vejo você agora.
Eu vejo a sua história, mãe. Eu vejo os seus limites e os seus desafios. Fala isso, respira e percebe dentro de você como fica. É angustiante enxergar a mãe como ela é. Você queria enxergar aquela mãezinha boazinha, legal, idealizada. Como que é suportar esse lugar de ver essa mãe? E aí, agora você vai olhar para ela, depois de ter visto ela, visto essa mãe real, e vai perguntar: existe algo que eu estou vivendo na minha vida em lealdade a você? Existe algum sonho seu que eu estou tentando realizar? Existe alguma dor sua que eu ainda tento compensar? Faz as perguntas e fica respirando nelas ali, nessa relação com essa mãe real, com essa mãe cheia de histórias que você se abriu para ver. E vai percebendo o que surge para você. Se surge alguma imagem, se surge alguma emoção, algum sentimento, alguma sensação. Sem julgar. Só deixe que o que surgir seja visto. Mesmo que você não entenda. Então, as perguntas são: existe algo que eu estou vivendo por lealdade a você, mamãe? Existe algum sonho seu que eu estou tentando realizar, mãe? Existe alguma dor sua que eu tento ainda compensar na minha vida, mãe? Faz as perguntas e fica percebendo se surge algo. Agora eu quero que você pegue um objeto que está aí na sua frente, pode ser uma caneta, uma borracha, um papel, um copo, qualquer coisa que tiver à sua frente. Você vai segurar esse objeto. Continua com os olhos fechados, segurando o objeto. Esse objeto, ele vai simbolizar o que você está segurando, o que você percebeu dentro das perguntas que você fez, que você tem carregado pela sua mãe. Ele é um símbolo disso, um símbolo que o seu corpo está sentindo, segurando. Então, vai respirando, vai sentindo o peso disso que você está segurando, ou o incômodo, ou o tamanho, e vá percebendo. E daí, você vai olhar para essa mãe real que você olhou, que você enxergou, e vai falar assim para ela: mãe, e vai mostrar esse objeto para ela. Mamãe, por amor a você, eu quis carregar isso por você. Mas hoje eu reconheço que isso pertence à sua história. Eu sinto muito, mãe, por você, mas isso é seu e só você tem a dignidade para carregar. Daí você estende esse objeto, pode depositar ele na mesa à sua frente e vai falar para ela assim: eu devolvo a você com respeito o que é seu. Entrega para ela. E você fala assim: eu confio que você é a grande e pode carregar o seu destino. Só você tem a dignidade para suportar isso.
E agora você deixa esse objeto, né? Vai respirando e vai sentindo esse movimento com toda a força dele. Aos poucos, endireita a sua coluna, sente os pés no chão, faz um movimento de grounding, de aterramento, de força. E você vai repetir essas últimas palavras olhando para essa mãe. Eu fico com a minha vida. Eu honro você como a minha mãe. E agora eu sigo o meu próprio caminho. Se eu for feliz, também faço isso em sua honra, mamãe. Respira profundamente e fala para ela: obrigada pela vida, mamãe. O resto eu transformo em aprendizado e força para seguir com a minha própria vida, com os meus próprios sonhos e projetos. Respira profundamente, com o corpo reto, firme, enfrentando a vida. Abre o peito, não se curva, não fica, né, como vítima. Vá respirando e vá abrindo, junta as escápulas lá atrás, abre o peito, mostrando você tem força, muita força transmutada de gerações para enfrentar a vida, para seguir em frente. Fica respirando um pouco nessa posição. Eu vou colocar uma música aqui agora para vocês ouvirem. E ao mesmo tempo eu já estou encerrando a gravação para quem está em casa, para que não altere aqui a gravação. Obrigada por quem apareceu hoje. Vocês ficam respirando nessa posição.